será que vale a pena investir em fundos imobiliários? Hoje nós vamos trazer aqui os principais problemas apontados pelo Barça, eu também vou trazer aqui a minha visão, vamos entender se realmente faz sentido para alguns tipos de investidores ou não. Bem-vindo ao canal Top Ações, já deixa aquele like, senão você acaba esquecendo. Vamos ao vídeo. E o primeiro problema, eu já logo descarto, que é a questão da liquidez, né? O Barça ele é bilionário, a não ser que você seja multimilionário, você não deve ter grandes problemas com liquidez em muitos e muitos fundos aí disponíveis, com liquidez adequada para investidores aí do mais diverso tipo. E a não ser que você vá procurar aquele fundo aí escondido com liquidez baixíssima, você não vai ter problemas com isso, tá? E nós temos também um segundo ponto que eu dividi até em 2 subitens aqui, que a Luiz Barça vai trazer pra gente. Vamos dar uma olhada. Que a gente não investe. É isso. Porque é um produto, na nossa opinião, nada contra, né? Mas com rentabilidade de renda fixa e risco de renda variável. Legal. Então, se eu vou correr risco de renda variável, eu quero ter retorno de renda variável. Né? E com as ações, várias no nosso portfólio já se multiplicaram múltiplas vezes. Meu Deus. Então, se encontrar uma Unipar nos FIIs, não é possível. Nossa senhora, essa aí Nas falou, ações, né? Nas ações é possível. Então, eu separei em 2 subitens, que é o risco de renda variável e retorno de renda fixa. Nisso aqui eu não concordo, embora parte do risco realmente possa ser similar ao risco de uma renda variável de ações, né? Pode realmente dar problema, mas assim, é mais fácil aí para o investidor muitas vezes iniciante, para o investidor que quer uma maior previsibilidade. Não é tão difícil você conseguir analisar um fundo imobiliário que não vá ter o risco aí de umas ações, né? Então, depende aqui essa parte do risco. E a parte do retorno eu não concordo. A renda fixa, se você tirar aí os impostos, não vai ter o retorno dos fundos imobiliários no longo prazo. Então, eu discordo disso. Então, por isso que, de modo geral, eu pus aqui que eu não concordo que é risco de renda variável, retorno de renda fixa. Na verdade, o risco pode até ser realmente de renda variável, mas com uma análise mais fácil para o novato aí na Bolsa de Valores, você consegue retornos aí interessantes, né? E aí nós temos o segundo, o 2.2 que eu chamei aqui, que é o potencial explosivo das ações que não temos nos fundos imobiliários. Super verdade, mas é um depende também. Por que um depende? Depende do seu perfil. Será que se encaixa para você? Você vai ter realmente um potencial explosivo nas ações? Porque quem vai ter um potencial explosivo, ela vai ter um risco maior. O próprio caso da Unipar foi um case de vários anos aí lateralizando para depois explodir. Nós temos aí o Barça investindo na Ibra, não estou recomendando, estou só dando um exemplo. Então, será que ela vai explodir? Nós temos aí ações de commodities que eu, no caso, invisto. Várias vezes a gente tem um potencial explosivo realmente, mas será que você investe em ações de commodities? Então, assim, depende muito, né? O potencial explosivo traz um retorno também, aliás, um risco também mais elevado. Então, será que você vai se expor? Eu vejo pessoas reclamando que a transmissão paulista estava demorando para pagar dividendos, que a Sanepar demora entre o anúncio e o pagamento. São coisas que não... Você tem que riscar isso aí da sua mente se você quer um potencial explosivo. Esquece esses detalhezinhos, né? Então, assim, será que realmente isso faz uma diferença para você? Você não vai ter retornos explosivos fazendo aí a mesma coisinha de sempre, né? E olha só, comparando aqui o IDIV de verde com o IFIX, os candles, olha só, o IDIV aliás, subiu 120%, enquanto o IFIX 87%. Mas o IDIV ele foi muito mais volátil, então a pessoa tem que ter mais paciência. Ela pode, inclusive, ter um retorno maior que esse ou menor, dependendo aí do que ela fizer, né? Então exige aí paciência. O IFIX foi mais estável e aí é aquela questão que eu venho falando. Mas assim, você pode inclusive superar o IFIX e o IDIV dependendo da ação que você pegar. A Transmissão Paulista, só 400% de retorno, mas também temos o HGLG, famoso aí, né? 260% de retorno nesse período. Então vai depender muito aqui da ação. Você pode pegar uma ação de commodity, por exemplo, tem um retorno ainda maior, ou de repente uma queda muito forte. Então tudo depende da sua análise, depende aí da sua escolha. Olha, o fundo imobiliário, a exemplo de todos os fundos, eles não geram um bom resultado para o cidadão. Os fundos imobiliários, eles estão lastreados em quê? Na locação de lajes, corporativas ou não. O nosso país ele tem uma indecisão muito forte com relação aos agentes econômicos. Então, de repente, a economia sofre um problema qualquer e as locações elas passam a diminuir ou então até a inexistir.
E aí o Barça, ele não trouxe a crise da locação, que seria aí a vacância, né? Eu deixei aqui um depende. Por que um depende? Depende do quanto você vai ter aí de experiência no setor imobiliário e também nos próprios fundos imobiliários. Nos fundos imobiliários você aprende bem rápido ali como é que vê a questão dos contratos, tem proteção, é atípico, é típico, como é que tá indo aí o andamento, né? Tá começando a aumentar a vacância, como é que tá a tendência aqui do setor, né? E aí você vai começando a entrar muito no setor, né? Por exemplo, lajes corporativas. Dava meio que para entender ali que lajes corporativas é um risco. Eu lá no começo do canal chegava a falar que eu até via o retorno do shopping lá no futuro, quando realmente acabasse a pandemia, né? Deveria voltar porque o brasileiro gosta de shopping. Agora, será que o brasileiro gosta de trabalhar presencialmente? Ah, mas não vai acabar o trabalho presencial. Mas não precisa acabar o trabalho presencial. Se diminuir 30% do trabalho presencial, pronto, já lascou, já vamos ter vacâncias, né? Então, é realmente uma questão a se pensar. Eu nem sou, assim, o super cara do setor imobiliário, mas eu tenho muitos anos aí de bolsa e a gente vai acompanhando ali, meio que não tão de perto, a gente vai entendendo. Agora, o cara que fala, puxa, eu vou realmente ser o fera do setor imobiliário, o cara vai conseguir ter essa noção aí perfeitamente, né? Então, assim, por isso que eu pus aqui um parcial verdade. Vamos dar uma olhada aqui. Eu peguei alguns fundos, como por exemplo XPPR11. Olha só, quanto que cai a cotação, né? A vacância está altíssima. Será que essa vacância vai voltar ao normal? Quando vai voltar? O que o fundo está fazendo? Olha o PVP 042. Está se enrolando, né? Nos imóveis aí. A XP é, inclusive, uma gestora que eu não gosto, mas isso aqui é minha opinião, tá? Não é longe de ser a verdade, né? Então, nós temos aqui o da BTG Pactual, que já é uma gestora que eu gosto mais, ó, mas mesmo assim a gestão, ó, 23,5, né? O PVP 0,57. Será que é oportunidade? Vai aí da questão da pessoa ser realmente especialista no setor. HGRE, aí também é muito bom esse gestor, mas olha só, aqui a vacância também está acontecendo, né? E o PVP também está aqui, ó, 0,76. E o Vino, o PVP aqui está 0,85, mas a vacância está bem baixinha. Tem que ver o que o fundo está fazendo. O fato é que ele também vem caindo aí, né? Mas uma queda menor. A gente compara aqui, ó, 19% de queda, contra a XPR aqui foi 53,5%. Como é que você vai recuperar uma queda dessa, né? Então, realmente, nesses casos aqui de você não ter uma experiência aí muito boa no setor imobiliário, você vai estar suscetível àquele risco, né, que eu tinha até descartado, que é o risco de renda variável e retorno de renda fixa. Então, sempre tem um pouquinho de depende, né? Taxas. Sim, o Barça reclama da taxa, eu também reclamo da taxa e eu pus aqui um depende. Porque depende de quanto está cobrada a taxa. O pessoal compara as taxas com salário de funcionário, mas é diferente. Os funcionários estão trabalhando para a empresa, gerando cada vez mais valor. Você cuidar de um imóvel, o imóvel é um negócio ali, tá parado, né? Então você só precisa alugar ele, né? Manter ali, ter aquele trabalho burocrático e tudo mais. Então assim, beleza, pode cobrar uma taxa. Mas tem fundos imobiliários que cobram taxas abusivas, né? Então por isso que depende. Eu fico indignado com as taxas que eles cobram, assim. Não dá, né? Então assim, passou de 0,9 já começo a achar muito... 0,9 eu já acho alto, mas na verdade, né? Mas assim, tem uns fundos que cobram 1 e poucos por cento de taxa, mais a taxa de performance. Não é que tá de brincadeira, né? Então assim, tinha que ser uma taxa fixa bem baixa e aí cobra uma taxinha ali de performance, coisa e tal. Agora, é assim, então por isso que não depende, né? Tem os fundos imobiliários que... Eu não vou ficar falando de cada um, mas assim, é absurdo mesmo. Subscrições. Bom, esse é um ponto muito importante, mas também depende, porque existem bons gestores e gestores ruins. Na questão da diluição, não tem problema se os imóveis aí adquiridos nessas subscrições, ou mesmo aí, no caso de fundo de papéis, os CRIs, CRAs aí, forem da mesma qualidade dos que já existem no portfólio, não tem problema você ser diluído, né? O grande premissa principal aqui é o quê? Não pode emitir abaixo do valor patrimonial. Emissão abaixo do valor patrimonial é terrível. Número 2, os imóveis, né, os CRIs, CRAs, tudo mais aí, tem que ser na mesma qualidade dos que já existem no portfólio. Então, essa é a grande questão, porque existe aqui uma narrativa contrária, porque o interesse na subscrição do gestor é aumentar o fundo. Então, quanto maior
é o fundo melhor para ele. Não quer nem saber se a cota vai cair, se o dividendo vai cair. Isso se o gestor for aí, né, cabecinha ruim, né? Agora, porque quanto maior o tamanho do fundo imobiliário, mais ele vai ganhar de taxa, né? Enquanto o pobre coitado aí do cotista, ele só quer o dividendo, né? E não necessariamente ter que participar de todas as subscrições aí para estar ganhando dividendo. Então, assim, ele não quer que seja diluído aí o seu patrimônio, né? E nem os dividendos. Então, são interesses reversos. E se o gestor tiver uma boa cabeça, que se ele fizer um bom trabalho, ele vai conseguir crescer o fundo sem perder a qualidade, tudo bem. Caso contrário, é terrível. Como exemplo de bom CIS, nós temos o BTLG11, vacância baixa, mesmo aí com as novas aquisições. Os imóveis que entraram são normalmente aí de qualidade similar aos que já existem. O HGLG11 aí, que é o mais fantástico de todos, temos uma vacância no momento, mas é um fundo muito bem aí gerido. O HGRU11 também nessa linha aqui, muito bem gerido, né? Vacância zero no momento. E nós temos o HGLG11 saindo de um patrimônio de 2016 de R$100 aproximadamente, chegando agora a 147. Então isso aqui foi um trabalho extraordinariamente bem feito, aumenta o valor patrimonial, aumenta provavelmente a cota junto, os dividendos, é fantástico. O HGR11 também conseguiu um bom trabalho, aqui abaixo de 100 a cota, e agora a 120 aqui de 2018. Até o momento foi um trabalho muito bem feito também, né? Pouquinho menos brilhante do que o HGLG11, mas ainda assim muito bem feito, né? Então foram boas aquisições, imóveis de qualidade, aí, bons trades nos imóveis e tudo mais. Já o XPIN 11 foi terrível, né? Então assim, 122 em algum momento, 2018, e agora 103. Então houve um declínio terrível, além dos imóveis serem negociados abaixo do valor patrimonial. O pessoal, além de ter medo do setor, tem medo do próprio fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário pode emitir abaixo do valor patrimonial a qualquer momento. Então às vezes você compra um fundo imobiliário a um desconto de 0,70, ele vai lá e emite abaixo do valor patrimonial, você não comprou desconto, por exemplo, de 0,70, enfim. Então o último item ele pode ser muito negativo, mas muito mesmo, ou até levemente positivo, que é a questão da taxação de dividendos. Então assim, no caso dos fundos imobiliários, se taxar os dividendos, pelo menos no que nós tínhamos negociando lá antes, no governo anterior, não teria um retorno, né? Onde seria a redução dos impostos? Então assim, seria terrível. Nas ações existiria aí o retorno, né, da diminuição dos impostos das empresas. Então meio que equilibraria as coisas, além da questão da bonificação, recompra de ação e tudo mais. Então assim, existiria aí boas saídas para as ações. Nos fundos imobiliários ficaria mais complexo, mas a grande questão, um ponto positivo, que pode ser positivo, é que os fundos imobiliários estavam aí na expectativa de não serem taxados no governo anterior. Entra um novo, a gente não sabe, mas o fato é que existe uma probabilidade menor de ser taxado os fundos imobiliários, né? Então é isso, se taxar os dois é pior para o fundo imobiliário, com certeza absoluta, muito pior. Se não taxar, na verdade a maior chance de não taxar é exatamente aí nos fundos imobiliários, tá? Então, novamente, a gente tem aqui mais um depende, né? Uma questão muito complexa. Então, deixa aí nos comentários, você investe em fundos imobiliários? Você concordou aqui com a minha análise? Eu tentei ser o mais neutro possível. Gosto mais de ações, mas essa é a minha visão aqui, mais neutro que eu consigo ser. Um abraço e até o próximo. Valeu!